Meus amigos, escutem com atenção. Ser escolhido por Deus não é um privilégio reservado a quem ocupa um banco na igreja, nem uma marca concedida apenas aos que seguem rituais religiosos. A escolha de Deus é santa, profunda e eterna. Muitos confundem presença física com presença espiritual. Mas o Senhor não se impressiona com paredes ou templos. Ele olha direto para o coração. E aqui está a advertência. Você pode estar dentro de uma igreja todos os domingos e ainda assim estar longe de Deus. Ou pode estar sozinho, no silêncio do seu quarto, e ser chamado pelo Senhor do Universo. A pergunta que ecoa hoje é: o que Deus vê em você? Porque a eternidade não será decidida pelo lugar que você frequenta, mas pela decisão que você toma diante da cruz de Cristo. O chamado de Deus que ultrapassa paredes, Deus não precisa de estruturas para operar. Ele não se limita a altares de pedra, nem a catedrais imponentes. Ele é o Criador dos céus e da terra. E quando ele decide chamar alguém, não há parede que o contenha, nem ritual humano que o conduza. Ele fala e a alma responde. Ele chama e a eternidade se move. E a pergunta que não pode ser evitada é: você ouviria a voz de Deus se ele te chamasse agora, mesmo que não estivesse em um templo? Abraão estava em Harã, não era sacerdote, não havia sinagoga, não existia religião organizada, nenhum grupo de louvor, nenhum culto ao vivo, nada disso. Ele estava vivendo sua vida, casado, cuidando de sua casa, de seus bens, de suas rotinas. Mas ali, em meio ao ordinário, Deus apareceu e disse: sai da tua terra, do meio da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Gênesis 12:1. Sem explicação detalhada, sem garantias, sem mapa, só a voz. O que faz de alguém escolhido por Deus não é a frequência com que pisa em um templo, mas a prontidão com que obedece à voz dele. Abraão foi escolhido porque creu, porque ouviu, porque respondeu. E muitos hoje esperam que Deus os escolha dentro de um ritual repetido, entre 4 paredes decoradas, enquanto ignoram o chamado que ele tem feito dia após dia em seus corações. Quantas vezes o Espírito Santo sussurrou em meio ao silêncio da madrugada? Quantas vezes a palavra de Deus queimou no coração enquanto você dirigia, caminhava, trabalhava, chorava sozinho no banheiro? Deus chama onde ninguém vê. Ele visita corações feridos, almas cansadas, homens esquecidos. Ele não pede endereço eclesiástico. Ele pede fé. Não se engane. Deus usa a igreja sim. Ele ama o corpo de Cristo reunido. Mas o que ele não aceita é a religiosidade vazia, a presença física sem entrega espiritual. O Senhor nunca esteve interessado em quantidade de cultos, mas em profundidade de rendição. E há milhares sentados em bancos religiosos que jamais foram transformados. Ao mesmo tempo, há outros que, mesmo sem congregar, estão de joelhos, rasgando a alma diante do Altíssimo. Abraão foi escolhido porque deu passos de fé, e não porque seguia uma cartilha religiosa. Ele não frequentava cultos semanais, não fazia parte de ministérios. Ele apenas obedeceu. E é exatamente isso que separa os que são apenas religiosos dos que são verdadeiramente escolhidos. A resposta ao chamado. Não há salvação sem obediência. Não há eleição sem renúncia. E Deus continua chamando, mas nem todos estão ouvindo. Quantas pessoas confundem atividade religiosa com intimidade com Deus? Estão tão ocupadas com liturgias que não têm tempo para escutar a voz do Senhor. Estão tão envolvidas com estruturas eclesiásticas que se esqueceram do altar secreto. Vivem de eventos, mas estão secas por dentro. Isso é uma tragédia espiritual, porque Deus pode estar passando e elas nem percebem. Quando Jesus veio ao mundo, os líderes religiosos da época foram os primeiros a rejeitá-lo. Por quê? Porque ele não se encaixava nas paredes que eles construíram. Ele curava no sábado, falava com pecadores, comia com cobradores de impostos. Ele era Deus em forma humana, e ainda assim foi rejeitado pelos que mais frequentavam os templos. Isso nos diz algo urgente. Nem todo templo abriga a presença de Deus, e nem toda ausência de templo é ausência de fé. A verdade é que o Espírito de Deus sopra onde quer. Ele visita presídios, hospitais, favelas, desertos, casas solitárias.
Ele visita o coração do cansado, do quebrado, do arrependido. E talvez você pense que, por estar longe da igreja, está também longe de Deus. Mas escute, Ele está mais perto do que você imagina. Ele vê o quarto onde você chora. Ele conhece as perguntas que ninguém responde. Ele sonda a angústia que você disfarça com sorrisos. E ali, no mais profundo, Ele diz: eu te escolhi. O chamado de Deus não segue padrões humanos. Ele escolheu Moisés no deserto, sem púlpito, sem coral. Chamou Elias na caverna, Jonas no ventre do peixe, Paulo no chão de Damasco. Ele não precisa que o homem esteja na posição certa, segundo os critérios da religião. Ele só precisa que o coração esteja sensível à sua voz. E quando ele chama, algo muda para sempre. A vida vira jornada. O comum se torna sagrado. O destino deixa de ser o conforto e passa a ser o cumprimento de um propósito eterno. E essa é a diferença. Muitos vivem para se acomodar, mas os escolhidos vivem para obedecer. Muitos buscam aplausos da religião, mas os escolhidos querem apenas agradar a Deus. Você pode estar em casa agora, sem frequentar nenhuma igreja. Pode até se sentir afastado, mas se o seu coração ainda pulsa por Deus, se há em você um desejo sincero de conhecê-lo, de seguir a sua vontade, de ser tocado pela sua graça, então você está exatamente onde precisa estar para ouvir o chamado. Não ignore esse momento. Não adie essa resposta. Deus está chamando pessoas improváveis, gente que o sistema religioso descartou. Homens e mulheres que não usam as palavras certas, mas têm o coração certo. Gente ferida, mas disposta. Gente que falhou, mas que agora deseja se levantar. E se essa pessoa for você, saiba, Deus não erra em suas escolhas. A fé que agrada a Deus não é medida por presença física em uma instituição. É medida pela obediência, pela disposição de dizer sim, mesmo quando ninguém está olhando. O chamado de Deus atravessa paredes, quebra tradições, rompe expectativas. E quando ele encontra um coração disponível, ele transforma destinos. Hoje, a voz de Deus está ecoando. Talvez não venha por um trovão, talvez não se manifeste em visões, mas ela vem suave, constante, dentro da sua alma. Você sabe, você sente, você entende. E tudo o que ele quer é a sua resposta. Não há demais. Não se esconda atrás de desculpas. O Deus que chamou Abraão no meio do nada está chamando você agora. Ele não está procurando frequentadores. Está procurando obedientes. O olhar de Deus para o coração. O que o homem valoriza, Deus ignora. O que o homem despreza, Deus exalta. Porque enquanto o mundo olha a superfície, Deus sonda o que está oculto. Ele vê aquilo que ninguém mais enxerga, a intenção, o desejo, o espírito por trás da aparência. E essa é uma das verdades mais urgentes e esquecidas dos nossos dias. Deus não vê como o homem vê. Ele olha para o coração. Foi isso que ele declarou com firmeza ao profeta Samuel, quando este se deixou impressionar pela estatura e aparência de Eliabe, irmão de Davi. Samuel pensou: certamente é este o ungido do Senhor. Mas Deus respondeu de imediato: não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. 1 Samuel 16:7. Essa única sentença destrói todo o orgulho religioso que se fundamenta em cargos, títulos e performance externa. E é aqui que muitos tropeçam. Porque se vestem com aparência de piedade, mas dentro do peito carregam vaidade, frieza e indiferença espiritual. Sabem o linguajar religioso, sabem levantar as mãos, citar versículos, emocionar plateias. Mas o coração está distante. Não há arrependimento, não há verdade, não há rendição. E ao mesmo tempo, escondido no campo, longe dos olhares, havia um menino que não se encaixava nos critérios humanos. Nem sequer foi lembrado quando os filhos de Jessé foram apresentados ao profeta. Davi não parecia rei, não tinha imagem de liderança. Mas Deus já o havia visto muito antes. Já havia sondado suas lágrimas no campo, seus cânticos solitários, sua fé sem plateia. E ali, no anonimato, ele foi escolhido. Esse é o critério do céu. Não é onde você está, mas quem você é diante de Deus. Você pode estar agora em um lugar esquecido. Pode não ter reconhecimento humano. Pode não ter frequentado uma igreja por anos.
Mas se o seu coração for verdadeiro diante de Deus, se houver em você fé, temor, quebrantamento e sinceridade, então você está no centro da atenção divina. Porque o que move o trono de Deus não é o quanto você aparece para os homens, mas o quanto você se entrega a Ele quando ninguém está olhando. E aqui está um alerta. Há pessoas que vivem dentro das igrejas, mas vivem longe de Deus. A presença física tornou-se para elas uma máscara. Elas estão presentes, mas não rendidas. Cantam, mas não adoram. Ouvem, mas não obedecem. Falam, mas não vivem. E o coração, endurecido, fechado, contaminado pelo orgulho espiritual. A Bíblia diz que o Senhor procura os que o adoram em espírito e em verdade. Isso significa que Ele examina o íntimo. Ele não se engana com performances. Ele não se ilude com a estética da fé. O que Ele procura é verdade. É pureza, é arrependimento real. Você já se perguntou o que Deus vê quando olha para você? Ele não vê suas roupas. Ele não vê seus títulos. Ele não considera quantos cultos você frequenta. Ele olha seu coração. E se lá dentro ele encontrar orgulho, religiosidade fria, dureza, julgamento, ele se afasta. Mas se ele encontrar um coração quebrado, humilde, faminto por justiça, disposto a obedecer, ele se aproxima com poder e graça. Davi não era perfeito, mas ele era sincero. E essa sinceridade foi o que Deus valorizou. Ele não escolheu Davi porque ele era o mais forte, mas porque ele era o mais sensível à sua voz. Ele não era o mais qualificado, mas era o mais quebrantado. E é isso que Deus busca até hoje. Você pode pensar que por estar fora da igreja, não é digno de ser escolhido. Mas ouça com atenção. O que Deus deseja é um coração puro, um espírito quebrantado. Ele não quer máscaras, Ele quer verdade. E se o que você tem a oferecer hoje é apenas arrependimento e fé, então saiba, isso é o que o céu considera mais precioso. O problema é que muitos confundem reverência com rotina. Acham que por estarem presentes fisicamente, estão aprovados espiritualmente. Mas o Senhor já nos advertiu por meio do profeta Isaías. Este povo se aproxima de mim com a boca e me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. Isaías 29:13. Palavras bonitas não impressionam o Deus que tudo sonda. O coração é o altar. É ali que a adoração começa. É ali que o pecado precisa ser queimado. É ali que a fé deve florescer. Se o coração não estiver rendido, todo o resto é religiosidade vazia. É por isso que há tanta gente desanimada dentro das igrejas, porque participam de cultos, mas nunca entregaram o coração. Fazem parte da estrutura, mas não fazem parte do corpo vivo de Cristo. Você precisa entender, ser escolhido por Deus é uma questão de disposição interior, é uma decisão do coração. E quando o coração se rende, não importa onde você esteja, Deus vê, Deus responde, Deus chama, e ninguém pode impedir sua escolha. Não se compare com os outros. Não olhe para os que parecem mais santos ou mais preparados. Lembre-se de Davi. Ele era o 8º da fila, esquecido, ignorado, mas Deus o viu. E se você acha que está esquecido, quero te dizer com toda a autoridade da palavra, o Senhor ainda escolhe os improváveis. Ele vê aquele que ora em segredo. Vê aquele que rejeita o pecado, mesmo quando ninguém está observando. Vê aquele que luta com suas fraquezas, mas não desiste de buscar. Vê aquele que se humilha, que reconhece suas falhas, que se arrepende de verdade. Esse é o tipo de coração que o Senhor ama. E não há paredes que possam esconder isso. Não há ausência de congregação que o impeça. Porque quando Deus encontra um coração fiel, Ele levanta, transforma, capacita e envia. O céu não está buscando perfeição, está buscando entrega, está procurando os que têm sede de justiça, os que choram pelos seus pecados, os que desejam mais de Deus mesmo sem saber todas as regras, os que estão dispostos a obedecer mesmo com medo. Esse é o povo que Deus escolhe, esse é o povo que Deus usa. Quando a fé floresce fora das paredes da religião, há lugares onde a fé parece ser abafada por tradições, onde os gestos se repetem, mas o coração permanece distante, onde a presença de Deus é medida por estruturas e não pela presença do Espírito. E há outros lugares, silenciosos, solitários, desprezados, onde uma alma clama de forma sincera,
onde uma lágrima é derramada com temor, onde o nome de Jesus é sussurrado com esperança. E é ali que a fé floresce. Não entre colunas de mármore, mas entre as rachaduras do coração quebrantado. Foi isso que Jesus revelou à mulher samaritana. Em João capítulo 4, ele rompeu barreiras geográficas, culturais e religiosas para encontrar uma mulher ignorada pelos homens, mas conhecida por Deus. Ela não frequentava a sinagoga, era rejeitada pela sociedade. Vivia em pecado, carregava vergonha e por isso ia ao poço na hora em que ninguém mais estava lá. Mas foi naquele lugar solitário que Cristo a encontrou. Foi ali, à beira de um poço, sem liturgia, sem música, sem multidão, que uma das revelações mais poderosas do Evangelho foi anunciada. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4:23. Deus está à procura, Ele busca, Ele vasculha corações. E o que Ele procura não é frequência em eventos religiosos, mas um espírito que o adore com verdade. Verdade que nasce no íntimo, que não depende de rótulos, mas de rendição. A mulher samaritana não sabia tudo sobre Deus, mas ela o desejava. Ela carregava sede, não apenas de água, mas de algo maior, mais profundo. E ali, naquele encontro com Cristo, sua alma foi saciada. Porque onde há sede, Deus derrama água viva. Onde há verdade, Deus se revela. Essa cena nos obriga a refletir. Quantos estão cercados por religiosidade, mas secos por dentro? Quantos se acostumaram com o ambiente do templo, mas nunca permitiram que o Espírito Santo habitasse em seu interior? A fé não cresce em rituais. Ela floresce onde há relacionamento. Não é a posição das mãos que define a adoração, mas a inclinação do coração. Não é a estrutura do culto que move o céu, mas a sinceridade da alma. Jesus nunca disse que o Pai busca religiosos. Ele disse que o Pai busca adoradores. E adoradores não se formam por obrigação. Eles nascem do encontro com a graça. A mulher samaritana não tinha currículo espiritual. Ela tinha sede. E foi isso que atraiu a atenção do Salvador. E hoje, tantos acreditam que por não estarem ligados a uma igreja, não podem ser tocados por Deus. Mas o que atrai o céu não é a sua localização, mas a sua disposição. Não é a sua agenda religiosa, mas o quanto você anseia por ele no secreto. E é nesse ponto que muitos se perdem. Acham que Deus está preso a paredes, que sua presença se limita ao templo, que sua voz só é ouvida através de um microfone. Mas Jesus quebrou esse paradigma. Ele sentou-se com a rejeitada, falou com quem ninguém queria ouvir, tocou quem era considerado impuro, e fez tudo isso fora do templo para que o mundo soubesse. Deus não está preso à religião. Ele está presente onde houver verdade. Você pode estar agora em um lugar solitário. Pode sentir-se esquecido, desprezado, desacreditado. Talvez ache que, por não estar envolvido com uma instituição, Deus não vai te encontrar. Mas eu te digo, Ele já está aí, no seu quarto, na sua dor, na sua busca silenciosa. E se o seu coração estiver aberto, Ele vai se revelar. A fé que agrada a Deus nasce em encontros reais. A mulher samaritana teve um encontro com Cristo que mudou sua história. Ela chegou carregando vergonha e saiu anunciando salvação. Chegou buscando água e encontrou a fonte eterna. Chegou sozinha e saiu cheia do Espírito. Tudo isso sem templo, tudo isso sem liturgia. Tudo isso porque ela creu naquilo que Jesus disse. O que muitos precisam entender é que a verdadeira fé começa quando os rituais acabam, quando as fórmulas humanas falham, quando a alma se depara com o vazio e clama por sentido. É nesse momento que Deus age, porque o que Ele quer é relacionamento, não representação. Ele quer verdade, não performance. É por isso que muitos, mesmo dentro de igrejas, continuam secos. Porque participam de programas, mas nunca encontraram a pessoa de Jesus. Estão imersos em atividades, mas distantes da fonte. E outros, que sequer sabem orar em palavras bonitas, choram com sinceridade e são tocados. Porque Deus não exige eloquência. Ele exige verdade. Se você tem buscado a Deus de verdade, saiba que Ele te vê, mesmo que você ainda não tenha pisado em uma igreja, mesmo que não entenda tudo, mesmo que não saiba por onde começar.
A fé não é sobre saber tudo, é sobre confiar, mesmo quando não se vê. E é essa fé que floresce nos desertos, que nasce no pranto, que se levanta no silêncio. É essa fé que Deus honra. O Pai ainda procura adoradores. Ele ainda anda entre os quebrados, entre os que gemem no íntimo, entre os que dizem, Senhor, eu não sei como, mas eu te quero. E quando ele encontra esse tipo de coração, ele entra. Ele cura, ele transforma, ele chama. Não despreze o lugar onde você está. Se é ali que a sua alma clama, é ali que o céu se move. Se é ali que você busca, é ali que Deus age. Porque a fé não precisa de plateia, ela precisa de verdade. E se a sua fé for sincera, mesmo que ninguém veja, Deus verá. E isso é tudo o que importa. A fé que provoca o milagre do chamado Deus responde à fé, não à formalidade. O céu se comove não com longas orações memorizadas, nem com gestos programados, mas com a confiança genuína de um coração que crê. A fé verdadeira é como um grito silencioso que atravessa os céus e alcança o trono de Deus. E essa fé não precisa estar amarrada à tradição, à cultura ou à religião. Ela pode nascer onde ninguém espera e florescer no coração de quem nunca foi considerado digno pelos olhos humanos. Jesus viu essa fé viva e poderosa em um homem improvável, um centurião romano, um estrangeiro, um militar, um gentio que não fazia parte da linhagem de Israel, que não frequentava a sinagoga, que não conhecia a fundo os mandamentos da lei mosaica. Mas mesmo assim, esse homem surpreendeu o Filho de Deus com algo que poucos em Israel conseguiram demonstrar: fé pura. O Evangelho de Mateus, capítulo 8, nos conta esse encontro extraordinário. O centurião se aproxima de Jesus não com arrogância, mas com reverência. Seu servo estava doente, sofrendo terrivelmente. E mesmo sendo uma autoridade, mesmo tendo soldados sob seu comando, aquele homem reconheceu que em Jesus havia um poder que excedia qualquer sistema humano. Então ele diz: Senhor, eu não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize apenas uma palavra e o meu servo será curado. Mateus 8:8. A resposta de Cristo é um choque para qualquer religioso. Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mateus 8:10. Não em Israel, não entre os que conheciam os rituais, não entre os que decoravam a Torá, mas em um homem que nem ao menos fazia parte do povo da aliança. Porque Deus não é movido por aparência, ele é movido por fé. Essa fé provocou um milagre. Não apenas a cura do servo, mas uma lição eterna para todos nós. O chamado de Deus não está condicionado à afiliação religiosa, mas à fé que crê no impossível. A fé que se humilha, que reconhece a autoridade de Cristo, que diz: eu não sou digno, mas eu creio no teu poder. Quantos hoje ainda pensam que Deus só escolhe os que pertencem a uma estrutura? Quantos acreditam que, se não estiverem dentro de uma igreja, Deus jamais os ouvirá? Mas o centurião nos mostra que a fé pode nascer em qualquer coração, mesmo em um soldado, mesmo em um estranho, mesmo em alguém que, aos olhos dos outros, não merecia sequer ser ouvido. E essa é a beleza da graça. Ela escolhe sem seguir critérios humanos. Ela se move na direção de quem crê. Não importa o passado, não importa a história, não importa a origem. Se há fé, há resposta. Se há fé, há milagre. Se há fé, há chamado. Mas é preciso destacar, não se trata de qualquer fé. Trata-se de uma fé que reconhece a autoridade de Jesus. O centurião não se aproximou com dúvida ou hesitação. Ele sabia quem era o mestre. Ele compreendia que bastava uma palavra. Nem precisava haver presença física. Apenas uma ordem, e tudo mudaria. Essa fé contrasta com a incredulidade de muitos que viviam dentro do ambiente religioso. Jesus entrou em aldeias onde havia sinagogas, onde havia ensino, mas não encontrou fé. Visitou cidades onde havia estrutura, mas não encontrou entrega. Em Nazaré, onde cresceu, foi rejeitado. Mas em Cafarnaum, onde um centurião gentil creu, foi exaltado. O problema hoje não é a ausência de conhecimento religioso, é a ausência de confiança real. É por isso que tantos que vivem dentro da religião não experimentam o mover de Deus,
porque estão cercados de símbolos, mas vazios de fé. Têm o vocabulário, mas não têm obediência. Tem presença física, mas o coração está longe. O centurião não fez nenhum discurso teológico. Ele não mostrou domínio de doutrina. Ele apenas expressou fé, e foi o suficiente para ser elogiado por Jesus diante da multidão. Isso nos leva a uma reflexão urgente. Deus ainda está à procura dessa fé. A fé que não depende do lugar, mas do coração. A fé que entende quem é Jesus. A fé que crê sem exigir sinais. A fé que se dobra, mesmo sem se sentir digna. A fé que reconhece a autoridade do reino, mesmo sem pertencer a um sistema terreno. Essa fé provoca o chamado. Essa fé move o céu. Essa fé é o que torna um homem escolhido. E se Deus escolheu um centurião, Ele pode escolher você. Mesmo que nunca tenha subido a um púlpito. Mesmo que nunca tenha cantado em um coral. Mesmo que esteja sozinho, ouvindo esta mensagem com lágrimas nos olhos, sentindo que foi esquecido. Saiba, a fé genuína é o caminho para o milagre. É o caminho para o chamado. É o caminho para ser escolhido por Deus. Mas essa fé não nasce da repetição. Ela nasce da revelação. Ela nasce quando o coração percebe quem é Jesus e se rende à sua autoridade. Foi isso que o centurião fez. E é isso que Deus espera de cada um de nós. Ele não quer religiosos, Ele quer crentes. Ele não busca títulos, Ele busca fé. Talvez você pense que está longe demais, que falhou demais, que não pertence ao grupo certo. Mas o centurião também estava fora. E mesmo assim foi lembrado, foi ouvido, foi honrado, porque a fé derruba barreiras. Ela atravessa muros, rompe regras, desafia expectativas e se apresenta diante de Deus com ousadia e humildade. A fé que você precisa não é complicada. É uma fé que confia, que crê que basta uma palavra dele para tudo mudar. É a fé que diz: Senhor, eu sei que sou falho, mas eu creio em Ti, eu confio no Teu poder, eu me entrego à Tua vontade. Essa fé tem poder para mudar histórias, para atrair o chamado divino, para provocar milagres que nenhuma estrutura religiosa pode oferecer. O perigo da religiosidade sem transformação. A religião pode ser um disfarce perigoso. Ela pode esconder a alma que nunca se rendeu, a mente que nunca se humilhou, o coração que nunca foi transformado. E é aqui que mora um dos maiores enganos espirituais do nosso tempo. Acreditar que estar dentro de uma igreja é prova de estar dentro da vontade de Deus. Jesus confrontou isso com dureza. Em Mateus 23, ele não poupou palavras ao falar com os líderes religiosos de sua época. Homens que sabiam tudo sobre a lei, que jejuavam, que oravam em voz alta, que eram admirados pela multidão, mas que por dentro estavam podres, hipócritas, máscaras ambulantes. Jesus olhou nos olhos deles e declarou: Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e intemperança. Mateus 23, 25. Não havia como ser mais claro. Não era sobre aparência, era sobre essência. Não era sobre templo, era sobre transformação. E a pergunta que precisa ecoar hoje, como uma trombeta espiritual, é esta: quantas pessoas estão vivendo esse mesmo engano? Quantas estão sentadas religiosamente nos bancos, mas nunca passaram pelo novo nascimento? Há um risco real de se tornar um praticante assíduo e ainda assim ser rejeitado. Os fariseus eram mestres nisso. Guardavam detalhes da lei, mas desprezavam o amor. Faziam longas orações, mas tramavam perversidades. Usavam roupas sagradas, mas carregavam ódio. E o mais assustador, eram respeitados pelos homens, mas rejeitados por Deus. Frequentar uma igreja não é, em si, algo ruim. Pelo contrário, é bênção. O problema surge quando a presença física substitui a entrega espiritual. Quando se confia na rotina e se esquece da redenção. Quando se cumpre uma agenda religiosa, mas o coração nunca foi quebrado pelo arrependimento. Isso é o que Jesus condenou. O verdadeiro escolhido é aquele que passou pela cruz, aquele que foi lavado pelo sangue, aquele que chorou diante da presença de Deus e confessou seus pecados sem reservas, aquele que trocou o orgulho pela humildade, aquele que abriu mão de si mesmo para receber a vida de Cristo.
Religiosidade sem transformação é como uma lâmpada sem luz. Está ali, tem forma, tem estrutura, mas não ilumina. Pode até fazer parte da decoração do ambiente, mas não cumpre sua função. E é isso que muitos se tornaram: elementos decorativos de uma fé sem poder. Deus não está em busca de religiosos. Ele está em busca de regenerados. Ele não procura perfeição externa, mas rendição interna. Não importa quantas vezes alguém esteja presente em cultos, se a vida permanece a mesma. Não importa quantas palavras saiba falar, se a língua continua mentirosa, crítica, soberba. O que importa é a marca da transformação. E transformação só acontece onde há arrependimento, onde há confronto, onde há reconhecimento de pecado. Mas, infelizmente, muitos se escondem dentro da própria religião para não lidar com a verdade. Usam a rotina como escudo, a liturgia como máscara, o ambiente como justificativa. Você pode até enganar os homens, pode impressionar líderes, pode conquistar respeito no meio cristão. Mas diante de Deus, nada disso tem valor se o coração ainda não pertence a Ele. Deus não se curva diante de tradição. Ele se move onde há sinceridade. Ele age onde há verdade. Ele chama onde há entrega. Os fariseus tinham conhecimento, mas não tinham obediência. Tinham postura, mas não tinham quebrantamento. Tinham posição, mas não tinham comunhão com o Pai. Eles decoravam a Escritura, mas rejeitavam o próprio Verbo vivo que estava diante deles. Cristo os advertiu duramente: vós sois semelhantes a sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Mateus 23, 27. A aparência religiosa pode ser bela aos olhos humanos, mas Deus não olha como o homem vê, e isso precisa nos acordar. Porque há muitos que confiam na aparência e negligenciam a essência. Acham que porque estão perto do altar, estão perto de Deus, mas o altar não salva. A igreja por si só não salva. Nenhum líder salva. Nenhum hábito salva. Somente Jesus salva. Somente a cruz transforma. Somente o Espírito Santo regenera. Não é estar presente. É estar rendido. Não é ser visto. É ser limpo. Não é falar bem. É viver com integridade. O que separa os escolhidos dos rejeitados não é frequência. É fé viva. Não é status, é entrega. Não é reputação, é conversão. Você pode ter entrado e saído de igrejas a vida toda. Pode ter se envolvido em ministérios, eventos, campanhas, mas se nunca se arrependeu de verdade, se nunca confessou os pecados com lágrimas, se nunca renunciou o pecado com seriedade, então está apenas repetindo o erro dos fariseus. E Jesus já deixou claro que isso não o impressiona. Deus não rejeita um coração quebrantado. Ele não despreza o pecador que clama por misericórdia, mas ele resiste ao soberbo. Ele confronta o religioso vazio. Ele denuncia o engano do culto sem vida. Ele revela a hipocrisia dos que fingem santidade. E não importa se você está ouvindo essa mensagem do banco de uma igreja ou do sofá da sua casa. A escolha de Deus recai sobre quem se rende, sobre quem se volta para Ele com fé, arrependimento e obediência. É possível estar fora da igreja e ser escolhido por Deus, e é possível estar dentro da igreja e nunca ter sido transformado. O Evangelho não veio para dar aparência de santidade. Veio para regenerar. Veio para matar o velho homem e dar nascimento a uma nova criatura. E se isso ainda não aconteceu em você, então não importa quantas Bíblias você tenha. O que importa é se a palavra já te confrontou e te mudou. Como Deus escolhe os improváveis, há uma verdade que percorre toda a Escritura e que desafia nossa lógica humana. Deus não escolhe como o homem escolhe. Ele não consulta currículos. Ele não se impressiona com aparências. Ele não busca entre os fortes, os preparados, os famosos. Ele vasculha os cantos escondidos da terra, examina os corações anônimos e encontra ali os vasos que usará para a sua glória. Deus sempre teve o hábito santo de surpreender e ainda hoje continua levantando os improváveis. Gideão jamais imaginava ser parte de algo grande. Quando o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão estava malhando trigo no lagar, escondido, com medo. Era o menor da sua casa, de uma das tribos menos expressivas de Israel. Não era um guerreiro.
Não era um profeta. Não era alguém que o povo esperava ver na liderança. E, no entanto, Deus o chamou. Não porque ele era forte, mas porque o Senhor tinha um plano. Em Juízes capítulo 6, Gideão chega a questionar o anjo. Ah, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que o meu clã é o mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa de meu pai. Juízes 6:15. Essa declaração revela uma alma que se via pequena, incapaz, inadequada. E ainda assim, o céu o havia escolhido. Porque a escolha de Deus não repousa na força do homem, mas na fidelidade dele. Gideão não era improvável aos olhos de Deus. Era exatamente o perfil que Deus queria. Alguém que dependesse dele. Alguém que não se gloriasse em si mesmo. Alguém que reconhecesse sua fraqueza, para que o poder de Deus se manifestasse com clareza. Deus chamou Gideão enquanto ele tentava sobreviver. No meio do medo, o chamado veio. No meio da rotina escondida, a voz divina soou. E é assim que Deus ainda age. Ele visita os lugares mais improváveis. Ele entra em casas humildes. Ele se revela a corações simples. Ele não busca status, busca disponibilidade. Ele não procura gigantes, procura os que tremem diante dele. A jovem Maria, virgem noiva desconhecida, foi escolhida para um propósito que abalaria a eternidade. Lucas capítulo 1 nos mostra que ela não tinha linhagem nobre, nem posição de influência. Morava numa cidade sem prestígio. Era apenas uma entre tantas outras jovens da Galileia. Mas Deus olhou para ela e a chamou para ser a mãe do Salvador do mundo. E ela, ao receber o anúncio do anjo, respondeu com humildade: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Lucas 1:38. Maria não exigiu provas, não pediu explicações. Apenas se rendeu. Ela sabia que não era digna, mas confiou na fidelidade de Deus. E ali, naquele sim silencioso, o plano da redenção foi colocado em movimento. Quem teria escolhido Maria? Ninguém. Quem teria confiado em Gideão? Nenhum homem, mas Deus escolheu e continua escolhendo assim. Pela graça, pela soberania, pela simplicidade dos corações que se entregam. Essa é uma advertência séria àqueles que julgam segundo critérios humanos. Quantos desprezam o pequeno? Quantos ignoram o silencioso? Quantos rejeitam o que não tem aparência? Mas Deus não erra em suas escolhas. Ele vê além da superfície. Ele sonda os corações. E onde encontra fé, humildade e disposição, ele age com poder. Quantos hoje se sentem desprezados por não terem título em uma igreja? Quantos acham que não podem ser escolhidos porque não possuem curso teológico, não lideram ministérios, não têm voz conhecida? Mas a Escritura inteira grita essa verdade. Não é o título que atrai a escolha de Deus, é a graça que encontra corações rendidos. A graça de Deus alcança os esquecidos, os feridos, os que falharam, os que não têm nada a oferecer além de fé e sinceridade. E é nesses que ele manifesta a sua glória. Deus não precisa de sua reputação, ele quer a sua rendição. Não exige perfeição, ele busca disposição. Deus chamou Davi do pasto, chamou Moisés do deserto, chamou Amós do campo, chamou Esther do anonimato. E todos eles foram improváveis aos olhos do mundo, mas foram instrumentos poderosos nas mãos do Altíssimo. Porque o critério de Deus não é mérito humano, é o plano divino que se cumpre por graça e poder. Você pode estar se sentindo pequeno agora. Pode achar que não é digno, pode carregar um passado que te acusa, pode não ter ninguém que te apoie. Mas se você se colocar diante de Deus com um coração sincero e uma fé obediente, prepare-se. Ele pode te levantar. O chamado de Deus não segue o caminho da lógica. Ele quebra paradigmas, ele inverte expectativas, ele transforma o improvável em escolhido. Ele ergue o caído, ele unge o simples, ele levanta o anônimo. Porque assim, toda a glória é dele, e ninguém pode se vangloriar diante do trono. Você pode até ter sido descartado por pessoas, mas não foi esquecido por Deus. Você pode ter sido ignorado por sistemas, mas é visto pelo céu. Talvez sua história esteja marcada por fracassos, por rejeições, por portas fechadas. Mas isso não impede o agir de Deus. Ele entra onde ninguém entra. Ele chama quando ninguém espera. Ele transforma vidas para sua glória, não para o aplauso humano. Não resista ao chamado por causa da sua insegurança.
Não rejeite a possibilidade de ser usado por Deus só porque você não se sente capaz. Nenhum dos escolhidos da Bíblia se sentia pronto. Mas todos eles disseram, eis-me aqui. E foi esse eis-me aqui que mudou destinos, nações e gerações. O Senhor ainda chama os improváveis. Ainda sussurra nomes em madrugadas silenciosas. Ainda fala com quem ninguém valoriza. Ainda levanta vozes que o mundo tentou calar. E se você ouvir, se você crer, se você obedecer, a história muda. O chamado final para uma decisão eterna. A eternidade não espera por cerimônias. O céu não depende de listas de presença. O reino de Deus não se estabelece por tradição nem por currículo espiritual. Ele é acessado por fé, pela fé viva, pela fé que reconhece Jesus como Senhor. Ser escolhido por Deus nunca foi sobre rótulos, mas sempre foi sobre uma resposta. E essa resposta é pessoal, urgente, intransferível. Na cruz, 2 homens foram crucificados ao lado do Salvador. Ambos criminosos, ambos culpados, ambos diante da mesma oportunidade, ambos a poucos instantes da eternidade. Mas apenas um entendeu, apenas um respondeu, apenas um foi escolhido. E ele não era o mais moral, não era o mais justo, era um ladrão, um condenado. Alguém que jamais participou de uma ceia, de um culto, de um batismo. Alguém que nunca se sentou em bancos de igreja. Mas ali, pregado à sua própria condenação, ele levantou os olhos e disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Lucas 23, 42. Foi uma frase curta, sem teologia sofisticada, sem liturgia, mas cheia de fé, cheia de arrependimento, cheia de verdade. E o Filho de Deus, com o corpo rasgado e o sangue escorrendo, olhou para aquele homem e respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. Esse foi o chamado final daquele homem. E ele respondeu, não com obras, não com mérito, mas com fé. Ele reconheceu quem era Jesus, confessou seu próprio pecado e clamou por misericórdia. Isso foi suficiente para ser escolhido. Você entende o peso disso? Esse homem não teve tempo de reparar os erros, não pôde voltar atrás, não teve como restaurar o passado, mas teve um encontro com Cristo, e isso redefiniu seu destino eterno. Porque é isso que Jesus faz. Ele salva os que o recebem, não os que têm o histórico religioso mais limpo. É claro que frequentar uma igreja é importante. É um lugar de comunhão, ensino, crescimento. Mas a salvação não depende disso. Ela depende de Cristo. E há muitos que frequentam igrejas, mas nunca se renderam a Ele. E há outros, como aquele ladrão, que mesmo sem religião, reconhecem o Salvador e recebem vida eterna. Deus continua chamando. E o chamado é sempre para uma decisão. João 3,16 declara isso com clareza absoluta. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo aquele, não os mais preparados, não os mais religiosos, não os que aparentam santidade, mas todo aquele que crê. E crer nas Escrituras nunca foi apenas aceitar que Jesus existiu. Crer é se render, crer é confiar a vida, o futuro, os pecados, as dores nas mãos do Salvador. Crer é abandonar o orgulho e dizer, eu preciso de ti. Crer é reconhecer que sem Cristo a eternidade está perdida. A fé que salva não é passiva. Ela se manifesta em arrependimento. Ela se curva. Ela diz, Senhor, lembra-te de mim. E quando essa fé brota, mesmo em um instante final de vida, ela tem poder para reescrever a história. Mas aqui está o alerta. Aquele ladrão teve um último momento. Você não sabe se terá. O erro fatal seria pensar que se pode deixar para depois. Que haverá outro momento. Que a oportunidade sempre estará lá. Mas a Bíblia diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Hebreus 3,15. Porque o tempo de Deus é agora. Há pessoas que estão tão presas à ideia de que precisam estar em um lugar santo para serem salvas, que esquecem que o Salvador está onde houver um coração arrependido. Jesus estava na cruz, entre 2 ladrões, e mesmo ali estendia misericórdia. A sua decisão eterna não depende do lugar onde você está agora. Depende da resposta que você dá ao chamado de Deus. Ele está chamando.
E não importa o que você tenha feito, quão longe você tenha ido, quão sujo esteja seu passado. Se você crer, se você se entregar, se você reconhecer que precisa dele, então você será chamado, escolhido, salvo. Não espere mudar de vida para buscar a Deus. É ao buscá-lo que sua vida mudará. Não espere entender tudo para crer. É ao crer que você começará a entender. A salvação não é o destino dos perfeitos, é o presente dos que se rendem. Você pode ter crescido longe da fé, pode ter frequentado cultos a vida toda sem nunca ter se rendido de verdade. Pode ter caído, se afastado, se revoltado. Mas hoje, Cristo estende a mão. Hoje, Ele está te chamando. Hoje você pode dizer, lembra-te de mim. E essa simples entrega, essa fé sincera, é o que separa a eternidade com Deus de eternidade sem Ele. Ninguém pode fazer essa escolha por você. Nenhum pastor, nenhum amigo, nenhum familiar. Só você pode responder ao chamado. Só você pode dizer sim. Só você pode entregar a vida ao único que morreu para te dar vida. Não é sobre religião, é sobre redenção. Não é sobre sistema, é sobre salvação. Não é sobre rotina, é sobre resgate. E Deus está te chamando, agora, nesse exato momento. Não para te tornar membro de uma instituição, mas para te tornar filho. Filho amado, redimido, escolhido, que o Senhor te alcance com sua graça irresistível, te envolva com sua misericórdia e desperte em teu coração uma fé viva, sincera e transformadora. Que hoje seja o dia da tua resposta ao chamado eterno e que a paz de Cristo inunde a tua alma com certeza de salvação. Em nome de Jesus, amém. Amado irmão, escute bem. Poucas coisas despertam tanta resistência e tanto olhar de crítica quanto a vida de uma mulher escolhida por Deus. O mundo não suporta a luz que ela carrega, e por isso surgem murmúrios, comparações, olhares de inveja e até perseguições silenciosas. A escolha divina não é apenas honra, é também um peso espiritual que incomoda aqueles que vivem nas trevas. Hoje eu lhe digo com toda clareza, se você é escolhida, a inveja será inevitável, mas ela não tem poder de apagar o propósito que o Senhor já selou sobre a sua vida. Este é um alerta para o seu coração. Não tema a inveja, tema apenas viver fora da vontade de Deus. O peso espiritual de ser escolhida. Ser escolhida por Deus nunca foi sinônimo de facilidades. Pelo contrário, é um chamado santo que, desde os tempos bíblicos, desperta admiração em alguns e oposição em muitos. Uma mulher marcada pela mão do Senhor carrega uma presença que não pode ser ignorada. Há algo em sua vida que denuncia que ela não é comum, que sua caminhada está sustentada por algo maior do que suas próprias forças. E justamente por isso, sua existência passa a incomodar. Quando o favor divino repousa sobre alguém, inevitavelmente ele expõe o contraste com aqueles que vivem sem direção espiritual. A graça, quando se manifesta, não apenas abençoa a escolhida, mas também revela o vazio dos outros. É como se a luz que a envolve revelasse as trevas que muitos tentam esconder. A inveja nasce exatamente nesse espaço, quando a bênção de uma vida evidencia a esterilidade da outra. A história de Ana, registrada em 1 Samuel 1, é um retrato vívido desse peso espiritual. Ana era amada por seu marido, mas era estéril. Sua rival, Penina, tinha filhos e usava isso como arma de humilhação constante. A cada festa, a cada celebração, a cada olhar de comparação, Ana era lembrada de sua incapacidade. Penina a provocava, e as lágrimas de Ana se multiplicavam. Contudo, havia um detalhe que mudava toda a narrativa. Ana era escolhida por Deus para gerar Samuel, o profeta que ungiria reis, o homem que marcaria a história de Israel. Aqui está o ponto crucial. A escolha de Deus não elimina a dor. Pelo contrário, muitas vezes, ela intensifica a oposição. Penina não odiava apenas a esterilidade de Ana. Ela temia a graça que repousava sobre aquela mulher silenciosa, ajoelhada, quebrantada. A humilhação que Ana sofria era a reação humana àquilo que já estava escrito nos céus. Ela seria mãe de um profeta. Esse contraste nos ensina algo profundo.
Uma mulher escolhida pode até passar por fases de silêncio, de espera, de lágrimas em secreto, mas o olhar do Senhor está fixo nela. E ainda que os outros não compreendam, ainda que zombem, ainda que façam comparações cruéis, a promessa permanece intacta. É justamente nesse processo que nasce a inveja, porque os que estão ao redor percebem, mesmo sem admitir, que há algo diferente naquela vida. A inveja não nasce do nada. Ela é fruto da comparação que os corações inseguros fazem ao observar a graça divina. Penina tinha filhos, mas não tinha o favor de Deus. Ana não tinha filhos, mas tinha a promessa. E quando a promessa repousa sobre alguém, por mais invisível que seja no presente, sua presença já provoca desconforto. A inveja é a reação de quem não entende porque, mesmo na dor, a escolhida ainda carrega paz, esperança e dignidade. Essa realidade continua atual. Quantas mulheres hoje são desprezadas ou ridicularizadas justamente por carregarem uma fé inabalável? Quantas são acusadas de fanatismo, de ingenuidade, de sonharem alto demais, quando na verdade estão apenas segurando com firmeza a promessa que Deus colocou em seus corações? A inveja não surge apenas quando a vitória chega. Ela já começa no momento em que a promessa é plantada. É por isso que o peso espiritual de ser escolhida é tão intenso. Não se trata apenas de suportar as próprias lutas internas, mas também de enfrentar as reações externas de quem observa de fora. Uma mulher marcada pela graça de Deus provoca reações em ambientes onde deveria haver apenas silêncio. Sua presença mexe, sua fé incomoda, sua esperança desafia. O que Ana fez diante disso? Ela não se vingou, não revidou, não gastou sua energia em disputas humanas. Ela levou sua dor para o altar, chorou, derramou a alma diante do Senhor e ali fez um voto que mudaria sua história. Se Deus lhe concedesse um filho, ela o entregaria de volta a ele. E foi exatamente esse gesto de entrega que revelou a grandeza de seu chamado. O peso de ser escolhida não é suportado com arrogância, mas com rendição. Aqui está a lição. A inveja que uma mulher escolhida enfrenta não é sinal de derrota, mas de confirmação. Quanto maior a oposição, maior a evidência de que há uma marca visível de Deus em sua vida. Penina provocava porque via em Ana algo que ela mesma não tinha: a intimidade com o Altíssimo. A história mostra que, após anos de humilhação, Ana recebeu de Deus o filho que tanto desejava. E Samuel não foi apenas uma bênção pessoal. Ele se tornou bênção para toda uma nação. Isso nos ensina que a escolha divina não se limita ao indivíduo, mas se expande, transborda e toca gerações. O peso espiritual que Ana carregava não era apenas por si mesma, mas pelo impacto que sua obediência teria na história do povo de Deus. Esse é o chamado de toda mulher escolhida. Entender que sua vida não é apenas sobre si mesma, mas sobre o plano maior de Deus. A inveja que a cerca é apenas o eco daquilo que os outros percebem inconscientemente, que ela carrega algo eterno, algo que não pode ser comprado, algo que não se explica com lógica humana. A marca da escolha divina sempre provoca reação. Alguns se inspiram, outros se incomodam. Alguns se aproximam, outros se afastam. Mas uma coisa é certa: ninguém permanece indiferente diante de uma vida escolhida. Assim como Ana, cada lágrima de uma mulher escolhida se torna semente para um futuro de impacto. Cada humilhação sofrida se converte em testemunho. Cada silêncio carregado de oração se transforma em resposta audível no tempo de Deus. E talvez essa seja a maior reflexão para hoje. Se você sente o peso da oposição, se percebe olhares de comparação, se já experimentou o desprezo de quem não entende sua fé, saiba que isso não é sinal de abandono, mas de confirmação. O peso de ser escolhida não é leve, mas é glorioso. Não é simples, mas é transformador. Deus nunca escolhe alguém para viver uma vida comum. Sua escolha sempre tem um propósito que vai além do que podemos imaginar. Ana descobriu isso quando segurou Samuel nos braços, mas já havia sido marcada muito antes, ainda no silêncio do templo, quando derramava sua alma diante de Deus.
O peso espiritual de ser escolhida é, portanto, o selo de que sua vida está sendo escrita pelas mãos do Criador. E nada, absolutamente nada, pode apagar a marca que Ele já colocou sobre você. A beleza da diferença que incomoda. A mulher escolhida carrega em si uma diferença que não pode ser disfarçada. Ela não se molda aos padrões do mundo. Não busca aprovação em lugares onde outros buscam reconhecimento. Há uma beleza em sua vida que vai além da aparência externa, um brilho espiritual que transparece em cada atitude, em cada gesto, em cada decisão que toma. Essa diferença não é fruto do acaso, mas da presença de Deus que repousa sobre ela. E justamente por ser diferente, ela passa a ser alvo de olhares desconfiados, de comentários maldosos e de ataques silenciosos. A luz que irradia de sua vida se torna incômoda para aqueles que caminham em trevas. Não porque ela deseje humilhar ou expor, mas porque a santidade sempre denuncia a ausência de comunhão. Quem vive distante de Deus se sente confrontado ao ver uma vida que brilha pela obediência. Essa realidade é claramente retratada na história de Esther, uma jovem judia, órfã e exilada, que aparentemente não tinha nada de especial para oferecer diante de um império poderoso. Mas havia algo em sua vida que não podia ser explicado apenas pela beleza física. Era a graça do Senhor. Quando foi levada ao palácio, entre tantas outras mulheres que buscavam a coroa, Esther não se destacou por manipulação ou por esforços humanos, mas porque o favor de Deus a acompanhava. Sua diferença era visível, mas não podia ser limitada. O texto bíblico mostra que, ao ser escolhida rainha, Esther passou a ocupar uma posição que a tornava alvo de inveja e conspiração. Amã, movido por orgulho e ódio, não suportava a ideia de que o povo de Esther tivesse espaço, voz e dignidade. Sua fúria não se limitava a Mardoqueu, mas se estendia a toda uma nação. A diferença de Esther provocou uma guerra invisível. Sua posição de favor se tornou motivo de oposição. É assim que acontece com toda mulher escolhida. O brilho que carrega não pode ser escondido e por isso se torna alvo de resistência. Onde há propósito, sempre haverá oposição. O inimigo sabe que não pode apagar a luz de quem Deus iluminou, mas tenta, de todas as formas, abafar seu impacto. O incômodo que a diferença provoca não está apenas no que a mulher escolhida tem, mas no que ela representa. Ela simboliza fidelidade em meio à infidelidade, esperança em meio à desesperança, santidade em meio à corrupção. Sua presença é um lembrete vivo de que Deus ainda levanta pessoas para cumprir seus planos. E esse lembrete é doloroso para aqueles que escolheram viver longe da verdade. A vida de Esther mostra que essa diferença não é apenas um privilégio, mas uma responsabilidade. Sua posição como rainha não foi dada para sua glória pessoal, mas para um momento específico em que precisaria interceder por sua nação. O brilho espiritual não é um ornamento para ser exibido, é uma chama acesa para cumprir um propósito. Quantas vezes hoje, mulheres escolhidas se encontram em lugares de destaque sem terem procurado por isso? Estão em posições onde sua voz ecoa, onde sua presença transforma ambientes, onde suas atitudes chamam atenção. E ao mesmo tempo descobrem que quanto maior a luz, maior a sombra que se levanta contra elas. Não é à toa que enfrentam comentários maliciosos, desconfiança e até hostilidade velada. O incômodo que a diferença provoca está ligado ao impacto que ela gera. Assim como Amã não suportava o simples fato de Mardoqueu não se curvar, o mundo não suporta ver uma mulher que não se dobra diante de ídolos modernos. Sua firmeza se torna afronta. Sua fidelidade se torna denúncia. Sua paz em meio à adversidade se torna acusação silenciosa contra os que vivem em inquietação. O brilho espiritual não pode ser fabricado. Ele não nasce de esforço humano, mas da presença do Espírito Santo. É por isso que a mulher escolhida incomoda tanto, porque sua diferença não se explica. Não há argumento humano capaz de justificar porque, em meio a tantos, ela carrega favor, discernimento e graça. Essa diferença aponta para o Deus que a sustenta, e esse testemunho silencioso é insuportável para aqueles que rejeitam a verdade.
Esther não pediu para ser rainha, mas Deus a colocou ali. Sua vida mostra que muitas vezes a escolha divina leva alguém a lugares inesperados. O brilho que incomoda não é opcional, é consequência inevitável da mão de Deus. E justamente por isso, a oposição não pode ser vista como acaso, mas como confirmação de que há algo maior acontecendo nos bastidores. O inimigo tenta apagar a luz através do medo, da pressão e das ameaças. Amã armou planos para exterminar o povo de Esther, acreditando que poderia calar uma história marcada por Deus. Mas a diferença que incomodava era também a chave da vitória. Esther, em jejum e oração, se levantou com coragem e transformou a conspiração em testemunho. A beleza de sua diferença salvou uma nação inteira. Essa narrativa nos convida a refletir. Até que ponto temos coragem de sustentar a diferença que incomoda? Quantas vezes a pressão ao redor tenta nos convencer a esconder a luz, a reduzir a fé, a minimizar a devoção? Uma mulher escolhida não pode viver disfarçada. Sua vida será sempre contraste, sempre sinal, sempre provocação para um mundo que não suporta o brilho da verdade. O brilho espiritual é, ao mesmo tempo, um presente e uma prova. Ele atrai favor, mas também atrai oposição. Ele abre portas, mas também desperta resistência. E é justamente nesse equilíbrio que a mulher escolhida aprende a depender unicamente de Deus, porque somente Ele pode sustentar a chama que não se apaga, mesmo quando ventos contrários tentam extingui-la. A beleza da diferença que incomoda é o selo visível de que a vida de alguém pertence a um propósito maior. Não se trata de beleza estética, mas de graça que transborda. Não se trata de perfeição humana, mas de rendição total. E onde há propósito, o inimigo sempre tentará levantar oposição, porque não suporta ver o que Deus iluminou. O preço de carregar promessas. Toda mulher escolhida por Deus não é marcada apenas pelo que já viveu, mas pelo que ainda carrega dentro de si. Há um futuro invisível, um destino que ainda não se revelou plenamente, mas que já é suficiente para atrair resistência e oposição. O peso de uma promessa não se mede apenas pelo presente, mas pela grandeza do que virá. E é justamente esse potencial que desperta inveja, julgamento e ataques espirituais. Maria, a mãe de Jesus, é o exemplo mais vivo dessa realidade. Jovem simples, noiva de José, vivendo uma vida comum em Nazaré, de repente foi visitada pelo anjo Gabriel com uma mensagem que mudaria a história da humanidade. Ela seria mãe do Salvador. Aquela promessa não veio acompanhada de aplausos, mas de olhares de desconfiança. Não trouxe imediatamente honra, mas incompreensão. Carregar dentro de si o Filho de Deus significava também carregar o peso do julgamento humano. Podemos imaginar as vozes que a cercavam. Para muitos, ela era apenas uma jovem que havia engravidado fora do casamento. Aos olhos da sociedade, era vergonha, era escândalo, era motivo de acusação. Mas diante de Deus era escolha, era honra, era promessa. Aqui está o preço. O mundo jamais entenderá plenamente aquilo que o Senhor confia aos seus escolhidos. O que para os homens parece erro, para Deus é plano perfeito. O que para os olhos carnais parece motivo de desprezo, para os olhos espirituais é o cumprimento de uma profecia. Esse contraste mostra que carregar promessas sempre será caminhar entre dois mundos. O mundo espiritual reconhece o que está sendo gerado, e o mundo natural reage com incredulidade. A inveja surge não pelo que já existe, mas pelo que ainda está por vir. Muitos não suportam a ideia de que alguém aparentemente comum possa ser portador de algo extraordinário. Maria carregava a promessa mais grandiosa de todas, o próprio Cristo. E mesmo assim, enfrentou olhares tortos, palavras duras e incompreensão. Isso revela algo profundo. O preço da promessa é muitas vezes a solidão. A escolhida precisa aprender a suportar o silêncio daqueles que não a entendem e a confiar no Deus que lhe falou. Quantas mulheres hoje carregam promessas que ninguém mais vê? Quantas guardam no coração palavras que parecem impossíveis, sonhos que aos olhos humanos não fazem sentido? Essas mulheres sabem o que é suportar comentários irônicos, dúvidas veladas e até zombarias.
porque o mundo sempre reage com incredulidade diante de quem traz no ventre espiritual algo que ainda não nasceu. A inveja se manifesta porque aqueles que observam sentem o peso de que algo diferente está acontecendo, mesmo sem compreender. Em promessa incomoda porque revela um futuro que não pode ser controlado por mãos humanas. Foi assim com Maria. José, no início, pensou em abandoná-la em segredo. Tamanha era a confusão. Apenas a intervenção divina, através de um sonho, o convenceu a permanecer ao seu lado. Isso mostra que até mesmo os mais próximos podem não entender o que Deus está fazendo. O preço de carregar promessas é também a renúncia. Maria precisou abrir mão de uma vida comum para viver uma vida marcada por propósito. Ser mãe do Salvador significava enfrentar perigos, fugir para o Egito, viver na incerteza do futuro. O brilho da promessa vinha acompanhado de sombras de perseguição. Logo após o nascimento de Jesus, Herodes já buscava matar o menino. A graça e a perseguição andam sempre juntas. Essa é a marca de toda mulher escolhida. A promessa não vem sozinha. Junto com ela vem também a batalha. O inimigo não persegue apenas o presente. Ele tenta abortar o futuro. Foi assim com Jesus e continua sendo com cada vida marcada por Deus. Se há algo grandioso sendo gerado, haverá também oposição para tentar destruí-lo antes de nascer. Por isso, carregar promessas exige coragem. Exige confiança em Deus quando tudo ao redor parece duvidar. Exige discernimento para não se deixar abalar por palavras humanas. Maria guardava no coração cada palavra, cada sinal, cada detalhe. Ela não vivia de explicações para os outros, mas de convicção diante de Deus. E esse é o segredo. Quem carrega promessas não deve gastar energia tentando convencer os homens, mas precisa aprender a se firmar na fidelidade do Senhor. A promessa atrai graça, mas também atrai perseguição. Atrai bênçãos, mas também provoca inveja. Isso não deve ser motivo de espanto, mas de confirmação. Se o que você carrega incomoda tanto, é porque tem valor eterno. Se desperta resistência, é porque ameaça as trevas. Se provoca comentários maldosos, é porque há algo em sua vida que aponta para um futuro que outros não podem controlar. Carregar promessas significa também carregar processos. Maria viu Jesus nascer, crescer e se tornar homem, mas também o viu ser rejeitado, condenado e crucificado. O coração de uma mãe foi atravessado pela espada da dor, como Simeão havia profetizado. Esse é outro aspecto do preço. A promessa não vem apenas para trazer alegria, mas também para moldar o caráter através de dores profundas. O propósito de Deus envolve tanto lágrimas quanto vitórias, tanto desertos quanto terra prometida. E ainda assim a promessa nunca falha. Jesus ressuscitou e Maria testemunhou o cumprimento definitivo do plano divino. Isso nos mostra que o preço de carregar promessas não é em vão. Cada lágrima rega o futuro. Cada incompreensão fortalece a fé. Cada oposição confirma que estamos no caminho certo. O preço de carregar promessas é viver com os olhos fixos no que Deus falou, mesmo quando tudo ao redor parece contradizer. É confiar que a graça que sustenta também protege. É acreditar que a perseguição não é sinal de derrota, mas parte do processo de vitória. Maria suportou os olhares, os comentários e até a espada da dor, porque sabia em quem tinha crido. E você, que carrega promessas, precisa entender: o valor do que está em seu ventre espiritual é maior do que qualquer acusação humana. Não se deixe paralisar pela inveja dos outros, nem pelas palavras de quem não entende. Continue caminhando em fé, porque o mesmo Deus que começou a boa obra é fiel para completá-la. Carregar promessas é carregar também uma responsabilidade. Assim como Maria precisou cuidar, proteger e nutrir Jesus até que ele cumprisse sua missão, toda mulher escolhida precisa zelar pelo que Deus lhe confiou. O inimigo tentará distrair, corromper, desviar, mas a perseverança e a fidelidade são as chaves para ver o cumprimento. O preço pode ser alto, mas a recompensa é eterna. Não há honra maior do que ser escolhida para carregar aquilo que vem do coração de Deus. A promessa pode atrair oposição, mas também atrai a presença divina. Pode despertar inveja, mas também desperta esperança.
Pode provocar perseguição, mas sempre culmina em vitória. A ferida da inveja nos relacionamentos próximos. A dor mais intensa não é aquela que vem de fora, mas a que nasce dentro de casa. Muitas mulheres escolhidas descobrem que o maior peso não está nos ataques distantes, mas nos olhares próximos que não suportam a diferença que Deus colocou em suas vidas. É difícil aceitar que aqueles que deveriam celebrar suas vitórias, estender apoio e oferecer abrigo, muitas vezes se tornam os primeiros a lançar críticas, comparações e rejeição. Quando a inveja se manifesta em relacionamentos próximos, ela carrega uma ferida mais profunda. Porque quem está perto conhece a história, sabe das lutas, acompanha os detalhes da caminhada. Mesmo assim, ao invés de reconhecer a mão de Deus, se deixa consumir pelo incômodo. A proximidade aumenta a intensidade da inveja, porque expõe constantemente a diferença entre quem é escolhido e quem não consegue aceitar o que não recebeu. A história de José e seus irmãos em Gênesis 37 retrata essa realidade com clareza. Ainda que fosse um homem, sua experiência reflete o que muitas mulheres escolhidas enfrentam. José era amado por seu pai e carregava sonhos revelados por Deus. Sonhos que apontavam para um futuro de autoridade e propósito. Mas os próprios irmãos, que deveriam ser os primeiros a acreditar, se tornaram os maiores opositores. Eles não suportavam ouvir suas visões. Não toleravam a ideia de que Deus havia reservado algo especial para ele. A inveja tomou forma de ódio, e o ódio levou à traição. Esse exemplo nos mostra que a maior resistência não vem de desconhecidos, mas de quem divide o mesmo teto, o mesmo sangue, a mesma história. Os irmãos de José tinham inveja justamente porque viam de perto o que ele carregava. Não era algo distante ou abstrato. Eles conheciam sua integridade, testemunhavam sua graça e não conseguiam conviver com isso. Muitas mulheres escolhidas também experimentam essa dor. Encontram rejeição em suas próprias casas, são alvo de críticas por parte de familiares, sofrem hostilidade de quem deveria ser apoio. Amigas próximas, parentes e até pessoas da igreja, muitas vezes se tornam canais de resistência. E o impacto é profundo, porque fere não apenas o corpo, mas a alma. A ferida da inveja nos relacionamentos próximos é perigosa porque toca no lugar mais vulnerável, a confiança. É mais fácil suportar ataques de fora, mas é devastador lidar com a oposição de quem se ama. O coração sofre porque espera reconhecimento, mas encontra rejeição. Espera apoio, mas encontra hostilidade. Espera celebração, mas encontra ciúmes. O que José viveu ilustra algo universal. A inveja revela quem não consegue suportar a escolha divina. Não se trata apenas de discordar dos sonhos ou de não compreender o chamado, mas de não aceitar que Deus decidiu levantar alguém dentro do mesmo ambiente. É como se a bênção de um fosse interpretada como a diminuição dos outros. Essa é a lógica da carne. Acreditar que o favor de Deus é limitado e que se um é escolhido, os demais estão perdendo espaço. Mas a lógica divina é diferente. O chamado de cada pessoa é único, o propósito é específico e não há competição no reino. Ainda assim, muitos não conseguem enxergar assim. O que José enfrentou aponta para o caminho de muitas mulheres escolhidas, a traição, a rejeição e a solidão. Seus irmãos o venderam como escravo, tentando destruir os sonhos que Deus havia colocado em seu coração. Mas no fundo, não estavam lutando contra ele, e sim contra o próprio plano de Deus. A inveja familiar não era apenas contra José, mas contra o propósito que ele representava. Quantas mulheres, ao longo da vida, já se sentiram vendidas emocionalmente? Não em moedas de prata, mas em palavras que machucaram, em atitudes que cortaram, em silêncios que feriram. Quantas vezes foram lançadas em cisternas invisíveis pela rejeição dos mais próximos? Essa ferida é real, mas não é definitiva. Porque assim como José, nenhuma mulher escolhida é definida pela inveja que sofre, mas pelo propósito que carrega. A proximidade aumenta o incômodo, porque permite observar de perto os sinais do favor divino.
Pequenas vitórias, pequenas mudanças, pequenos milagres se tornam grandes provocações para corações inseguros. E é exatamente aí que a ferida se abre, quando a alegria de um deveria gerar celebração, mas gera ressentimento. É importante compreender que essa reação não é apenas humana, mas espiritual. O inimigo se aproveita das fraquezas emocionais para gerar divisões dentro das próprias famílias. Ele sabe que, se conseguir quebrar os laços de apoio, pode ferir profundamente a confiança da escolhida. Mas a verdade é que nenhuma inveja pode cancelar o que Deus estabeleceu. José foi odiado por seus irmãos, mas amado por Deus. Foi vendido como escravo, mas carregava a promessa. Foi esquecido no cárcere, mas nunca esquecido no coração do Altíssimo. A mesma dinâmica acontece com cada mulher escolhida. A rejeição humana não anula a aprovação divina. O silêncio dos que estão perto não diminui a voz de Deus, que continua confirmando o chamado. E há algo ainda mais profundo a ser entendido. Muitas vezes, Deus permite que a ferida da inveja nos relacionamentos próximos aconteça para ensinar confiança total. Quando a mulher escolhida aprende a não depender da aprovação dos homens, ela descobre que sua identidade está firmada apenas em Deus. A dor se torna escola, a ferida se torna testemunho e o abandono se torna espaço para experiências sobrenaturais. A inveja revela quem não suporta a escolha divina, mas também revela quem realmente entende o que significa depender do Senhor. José permaneceu fiel mesmo ferido. Ele não deixou que o ódio dos irmãos destruísse seu caráter. Essa fidelidade o levou a ser exaltado no Egito, a ocupar o lugar de autoridade e a se tornar instrumento de salvação para muitos, inclusive para os próprios irmãos que o haviam rejeitado. Da mesma forma, a mulher escolhida que persevera no meio da rejeição será usada por Deus para restaurar até aqueles que hoje a ferem. A ferida não é o fim, é apenas parte da jornada que prepara para um futuro maior. A inveja nos relacionamentos próximos é dolorosa porque toca onde menos esperamos. Mas ela também serve como revelação. Mostra quem está disposto a celebrar a obra de Deus e quem não consegue suportar a luz da escolha divina. O que define a caminhada não é o ódio recebido, mas a fidelidade mantida. A mulher escolhida precisa compreender que o incômodo dos mais próximos não é sobre ela em si, mas sobre o Deus que age através dela. E se a proximidade aumenta o incômodo, aumenta também a evidência de que o chamado é real. A ferida é real, mas o propósito é maior. A inveja é dura, mas a promessa é mais forte. A rejeição é amarga, mas a fidelidade de Deus é doce o suficiente para curar cada dor. A batalha invisível por trás da inveja, a inveja que se manifesta contra a vida de uma mulher escolhida, vai além das palavras ditas, além dos olhares de reprovação e até além das atitudes visíveis. Por trás dela existe uma batalha invisível, travada em dimensões espirituais que muitas vezes passam despercebidas. O inimigo, conhecendo o potencial de uma vida marcada pela luz, se levanta com fúria para tentar sufocar, paralisar e destruir o propósito de Deus. O que parece apenas um sentimento humano é, em muitos casos, um instrumento usado pelas trevas para enfraquecer corações e gerar divisão. É preciso compreender que Satanás não se incomoda com vidas comuns, mas se desespera diante daquelas que carregam um chamado. Onde há luz, as trevas se inquietam. Onde há propósito, o adversário tenta levantar resistência. Por isso, a inveja nunca deve ser vista apenas como um detalhe emocional. Ela é, muitas vezes, uma estratégia do maligno para minar a confiança, gerar feridas e paralisar o avanço espiritual. A história de Miriam contra Moisés, em Números 12, nos mostra esse cenário com clareza. Miriam e Arão começaram a criticar Moisés, questionando sua autoridade e insinuando que Deus poderia falar igualmente por meio deles. O que parecia apenas ciúme humano revelou uma disputa espiritual. O inimigo usava a proximidade familiar para tentar enfraquecer a liderança escolhida por Deus. Mas o Senhor não deixou passar.
Ele interveio e mostrou que havia colocado sobre Moisés uma graça e uma intimidade que ninguém poderia contestar. O resultado foi o juízo divino sobre Miriam, que ficou leprosa por um tempo, como sinal de que havia ultrapassado os limites. Esse episódio mostra que a inveja pode se revestir de argumentos aparentemente legítimos, mas por trás dela existe uma força espiritual de oposição. Não se trata apenas de rivalidade humana, mas de resistência contra o plano de Deus. Moisés não estava apenas enfrentando a crítica de uma irmã. Estava enfrentando um ataque à própria autoridade divina estabelecida em sua vida. Assim também acontece com as mulheres escolhidas. Muitas vezes, aquilo que parece apenas comentário maldoso ou rivalidade velada é, na verdade, um dardo inflamado lançado pelo inimigo para ferir a alma. Palavras são usadas como armas, comparações se tornam correntes, críticas se transformam em tentações para desistir. O inimigo se aproveita das fragilidades humanas para tentar apagar a chama da fé. É por isso que a palavra nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. A mulher escolhida precisa discernir essa realidade para não cair na armadilha de gastar energia combatendo pessoas. Se olhar apenas para os rostos humanos, perderá de vista a batalha verdadeira. O inimigo sabe manipular emoções, usar ressentimentos e transformar pequenas faíscas em incêndios. Tudo para impedir que o propósito avance. Esse discernimento é fundamental. Quando a mulher escolhida percebe que não está apenas lidando com inveja humana, mas com um ataque espiritual, sua postura muda. Em vez de retaliar, ela ora. Em vez de buscar vingança, ela se refugia em Deus. Em vez de se deixar consumir pela amargura, ela se fortalece na promessa. Porque entende que não são as pessoas que estão em jogo, mas sim forças espirituais tentando resistir ao plano divino. A batalha invisível por trás da inveja é sutil. Muitas vezes o inimigo não ataca de forma aberta, mas planta sementes. Uma comparação feita em tom de brincadeira, um comentário depreciativo, um olhar que desvaloriza. Se essas sementes não forem identificadas, criam raízes de dúvida e insegurança. A mulher escolhida começa a questionar se realmente foi chamada, se é digna, se deve continuar. É exatamente isso que o inimigo deseja, minar a confiança para impedir que o propósito floresça. Foi isso que tentaram fazer com Moisés. Ao questionar sua autoridade, Miriam e Arão estavam tentando lançar dúvidas sobre seu chamado. Mas Deus rapidamente confirmou que a escolha havia sido dele, e não fruto de opinião humana. A autoridade de Moisés não dependia da aprovação dos homens, mas do selo divino. E esse é o consolo para cada mulher escolhida. O chamado que carrega não depende de validação humana, mas do Deus que a escolheu. A batalha espiritual se intensifica justamente porque a luz incomoda as trevas. Satanás sabe que, se a escolhida permanecer firme, sua vida será instrumento de transformação. Por isso, tenta sufocar a fé com inveja, tenta dividir relacionamentos com ciúmes, tenta corromper ambientes com comparações. Mas a vitória está na firmeza em Cristo. É importante perceber que a inveja não deve ser alimentada com ressentimento. Quando a mulher escolhida começa a responder no mesmo espírito, ela perde a batalha. A vitória está em se manter em paz, em guardar o coração, em permanecer sensível à voz de Deus. O inimigo se enfurece quando não consegue roubar a paz daqueles que foram marcados pelo Senhor. E batalha invisível exige armas espirituais. Oração, jejum, louvor e meditação na palavra são os recursos que mantêm a alma protegida. Não é com discussões ou justificativas que se vence a inveja, mas com a presença de Deus. A mulher que permanece de joelhos, que entrega suas feridas ao Senhor, descobre que nenhuma arma forjada contra ela prosperará. Essa luta é real, mas não deve gerar medo. Deve gerar vigilância. A consciência de que a inveja é instrumento espiritual nos leva a depender mais de Deus, a discernir os ambientes, a orar com mais profundidade. É nesse lugar que a mulher escolhida descobre sua força.
não em si mesma, mas no Senhor que a sustenta. Assim como Moisés foi defendido pelo próprio Deus, a mulher escolhida também será protegida. O Senhor é quem julga, quem intervém, quem mostra quem realmente carrega a sua marca. A inveja pode até tentar lançar sombras, mas a luz do chamado permanece. O inimigo pode até tentar levantar barreiras, mas nenhuma delas pode resistir ao poder daquele que escolheu e chamou. A batalha invisível por trás da inveja é um lembrete de que a escolha divina não é apenas um presente, mas também um campo de guerra. Mas ao mesmo tempo é um sinal de vitória. Porque se o inimigo se levanta, é porque há algo grandioso sendo gerado. Se há resistência, é porque há promessa. Se há oposição, é porque há propósito. E mulher escolhida precisa, portanto, aprender a interpretar cada ataque, não como sinal de fraqueza, mas como evidência de que está no caminho certo. A inveja, quando vista espiritualmente, deixa de ser apenas dor e se torna confirmação. O inimigo não desperdiça tempo com quem não ameaça seus planos. O fato de existir oposição já é prova de que há luz brilhando em sua vida. O segredo está em permanecer firme. Não lutar contra pessoas, mas contra forças espirituais. Não gastar palavras em justificativas, mas erguer orações em fé. Não se desgastar em disputas humanas, mas descansar no Deus que luta em seu favor. Porque no fim, a batalha invisível sempre termina da mesma forma. A vitória pertence ao Senhor. O caráter forjado no fogo da oposição. A inveja não destrói uma mulher escolhida, porque ela não é sustentada pela opinião dos homens, mas pelo propósito de Deus. O que para muitos parece uma tentativa de anular sua história, para o Senhor se torna ferramenta de lapidação. É no ambiente da oposição que o caráter é moldado e a fé se aprofunda. A perseguição não é apenas obstáculo, ela se transforma em escola. A dor, quando entregue a Deus, não quebra, mas purifica. O sofrimento tem esse poder porque remove os apoios falsos e nos obriga a buscar refúgio apenas na presença do Altíssimo. Uma vida escolhida não é preparada em cenários fáceis, mas no fogo da resistência. A mulher que enfrenta inveja e oposição descobre aos poucos que cada lágrima regada em silêncio é um tijolo colocado na construção de sua maturidade espiritual. A história de Davi perseguido por Saul ilustra com clareza esse processo. Embora fosse homem, sua experiência reflete o que muitas mulheres escolhidas enfrentam. Davi havia sido ungido para ser rei, mas não subiu ao trono de imediato. Pelo contrário, tornou-se alvo do ciúme e da fúria de Saul, que não suportava ver sua própria glória ofuscada pela graça que repousava sobre aquele jovem. A inveja de Saul o consumia, a ponto de transformar o trono em campo de guerra. Davi, sem ter culpa, passou a ser caçado como inimigo. Esse período de perseguição não apagou a unção recebida. Pelo contrário, foi no deserto, nas cavernas, fugindo do rei que queria matá-lo, que Davi foi forjado como líder, adorador e homem segundo o coração de Deus. O fogo da oposição não destruiu seu chamado, apenas o purificou. Assim acontece com toda mulher escolhida. O fogo da inveja não vem para destruir, mas para provar se o coração permanece fiel, mesmo quando a aprovação humana é retirada. É fácil permanecer firme quando todos aplaudem, mas o verdadeiro caráter se revela quando os olhos se voltam em crítica e os ombros que antes apoiavam se tornam distantes. É nesse momento que o coração precisa escolher: revidar com amargura ou esperar com confiança em Deus. Davi nos mostra que esperar é a escolha mais difícil, mas também a mais sábia. Ele teve oportunidades para matar Saul, para encerrar sua dor de forma rápida, mas escolheu não tocar naquilo que Deus ainda não havia removido. Essa decisão não era apenas estratégica, era fruto de reverência. Ele sabia que não seria pela força, mas pelo tempo e pela vontade de Deus que sua promessa se cumpriria. Da mesma forma, cada mulher escolhida é chamada a suportar a oposição, sem perder sua integridade. Não é reagindo com a mesma arma que o inimigo será vencido, mas permanecendo firme na confiança de que Deus é justo.
Quando a mulher não revida, mas entrega a causa ao Senhor, revela que já entendeu que a inveja não está acima do propósito. Esse processo de não revidar é doloroso, porque a carne clama por respostas, por explicações, por justiça imediata. Mas a fé ensina a esperar. A fé lembra que cada ferida é uma oportunidade de crescimento. Cada acusação é um degrau que nos aproxima mais do coração de Deus. Cada silêncio imposto é espaço para ouvir mais claramente a voz do Espírito. O caráter é forjado exatamente nessas circunstâncias. Uma mulher que aprende a não permitir que a inveja a amargure se torna alguém cuja vida não pode ser facilmente abalada. Ela descobre que não precisa provar nada a ninguém, porque sua identidade está selada no céu. E quando essa convicção se estabelece, nenhuma oposição pode arrancá-la do lugar onde Deus a plantou. É importante compreender que o sofrimento gera intimidade. Foi fugindo e escondendo-se que Davi compôs alguns dos salmos mais profundos, onde derramava a alma diante de Deus. O deserto se tornou palco de adoração. A caverna se transformou em lugar de comunhão. A perseguição, que parecia maldição, se tornou espaço de revelação. Assim também é com a mulher escolhida. É na oposição que ela aprende a orar com mais profundidade, a adorar com mais sinceridade, a depender menos de aplausos e mais da presença divina. O que parecia perda se transforma em ganho. O que parecia abandono se revela como treinamento. A inveja, portanto, não é apenas um desafio externo. Ela se torna parte do processo de preparação. Deus a usa para limpar motivações, para fortalecer convicções, para ensinar paciência. Nenhuma dor é desperdiçada quando entregue ao Senhor. Cada injustiça sofrida se transforma em testemunho. Cada lágrima regada se converte em força. A forja do caráter é lenta, mas necessária. Assim como o ouro precisa do fogo para ser purificado, a mulher escolhida precisa da oposição para ser moldada. O brilho da promessa não é sustentado por vaidade, mas por coração quebrantado. O Senhor não entrega grandes responsabilidades a quem não foi provado, porque sabe que apenas os que passaram pelo fogo sem se corromper podem carregar o peso da glória sem se perder. E maior prova de maturidade é não deixar que a inveja determine as reações. Quando a escolhida aprende a guardar silêncio, a perdoar e a esperar, mostra que já não depende do reconhecimento humano. E esse é o ponto onde Deus a exalta, porque sabe que sua vitória não será usada para humilhar outros, mas para glorificar o seu nome. A oposição, portanto, não deve ser interpretada como sinal de fraqueza, mas como parte do processo divino. Se há perseguição, é porque há unção. Se há resistência, é porque há chamado. Se há inveja, é porque há algo de Deus em sua vida que o inimigo não suporta. Davi não se tornou rei no trono de Saul, tornou-se rei no deserto. Foi ali que aprendeu a confiar, a esperar e a se render completamente à vontade divina. Da mesma forma, a mulher escolhida não se torna forte no conforto, mas nas batalhas silenciosas que enfrenta em seu interior. Cada vez que escolhe não revidar, mas confiar, seu caráter é forjado. Cada vez que decide esperar, sua fé é fortalecida. Cada vez que escolhe amar, mesmo ferida, revela que já foi transformada pelo Espírito. A inveja, que parecia ameaça, se transforma em parte essencial da preparação. O inimigo tenta usá-la para destruir, mas Deus a converte em ferramenta para edificar. E quando a mulher escolhida olha para trás, percebe que não teria alcançado a maturidade atual sem ter passado pelo fogo. O caráter não se forma em aplausos, mas em lágrimas. Não se firma em elogios, mas em críticas suportadas. Não se fortalece em tempos de calmaria, mas em meio às tempestades enfrentadas de joelhos. É ali que a mulher escolhida descobre sua verdadeira identidade, não como alguém que venceu pela força, mas como alguém que permaneceu fiel em meio à oposição. A vitória gloriosa da mulher escolhida, a mulher escolhida que suporta o peso da inveja, que permanece fiel no silêncio da espera e que resiste sem revidar. Descobre que nenhuma oposição é capaz de impedir o cumprimento do plano divino.
O processo pode ser longo, as lágrimas podem ser muitas, mas a vitória é inevitável, porque não depende da força humana, e sim da fidelidade de Deus. O brilho que antes incomodava, o peso que parecia esmagar e as feridas que doíam se transformam em testemunho de que a mão do Senhor exalta no tempo certo. Toda mulher marcada por Deus carrega dentro de si a certeza de que a promessa não será frustrada. A inveja pode atrasar encontros, pode criar armadilhas, pode levantar resistências, mas jamais terá poder para impedir que o plano do Senhor se cumpra. O inimigo pode tentar apagar a luz, mas ela sempre brilhará, porque sua fonte não é terrena, é celestial. Maria Madalena é um exemplo poderoso dessa vitória gloriosa. Desprezada por muitos, conhecida por um passado marcado por espíritos malignos, olhada com desconfiança pela sociedade, ela poderia ter sido esquecida. Mas Jesus a resgatou, transformou sua vida e a estabeleceu como testemunha de um dos maiores momentos da história da humanidade, a ressurreição. Não foram os discípulos mais próximos, não foi Pedro nem João, mas Maria Madalena quem recebeu a revelação do Cristo vivo no jardim. Aquela mulher, tantas vezes alvo de olhares de julgamento, foi escolhida para carregar a notícia que mudaria o mundo. Essa escolha não foi acidental. Foi propósito. Enquanto outros a viam pelo que tinha sido, Deus a enxergava pelo que ela se tornara em sua presença. Aquela que antes era desprezada foi exaltada como a primeira testemunha do milagre mais grandioso de todos os tempos. A vitória de Maria Madalena não foi apenas pessoal, foi espiritual, eterna, um legado que ainda ecoa em cada página da Escritura. Isso nos ensina que a vitória da mulher escolhida nunca é pequena. Não se trata apenas de superar críticas ou de ser reconhecida por aqueles que antes a rejeitaram. A vitória verdadeira é ser usada por Deus de forma que a inveja humana não possa apagar, de forma que nenhum olhar de desprezo consiga diminuir. O plano divino sempre vai além do que se imagina, e quando se cumpre, deixa claro que nenhum ataque conseguiu impedir. A vitória gloriosa é resultado da perseverança. Maria Madalena não desistiu de seguir a Cristo. Mesmo após a crucificação, quando tudo parecia perdido, ela permaneceu próxima. Foi ao túmulo cedo, chorou diante da ausência do corpo, e foi justamente nesse lugar de lágrimas que teve seu encontro com o ressuscitado. Isso mostra que a vitória não vem para quem abandona no meio da dor, mas para quem insiste em permanecer perto de Deus, mesmo quando tudo parece escuro. Cada mulher escolhida precisa compreender que sua vitória também será assim. Não será moldada pela lógica humana, mas pelo agir sobrenatural do Senhor. A inveja pode tentar soterrar sua fé, mas será justamente no lugar de maior choro que Deus se revelará de forma mais gloriosa. O jardim vazio se transforma em cenário de revelação. O pranto se converte em anúncio. A rejeição se transforma em honra. Ser escolhida não é sobre conquistar títulos terrenos, mas sobre carregar um legado eterno. O que Maria Madalena recebeu não foi um status humano, mas um lugar eterno na história da fé. A vitória que Deus concede não se mede por aplausos, mas pela certeza de que a vida foi usada como instrumento do céu. E é isso que toda mulher escolhida deve guardar no coração. A coroa que carrega não é feita de ouro humano, mas de glória eterna. Essa perspectiva muda tudo. Quando entendemos que a vitória final não depende do reconhecimento dos homens, mas do cumprimento da vontade de Deus, a inveja perde força. O desprezo já não fere da mesma maneira, porque o olhar humano deixa de ser referência. O coração aprende a descansar na promessa de que os últimos serão os primeiros e que quem permanece fiel até o fim receberá a coroa da vida. A vitória gloriosa também mostra que Deus sempre tem a última palavra. Muitos olharam para Maria Madalena e disseram que ela não era digna. Muitos olharam para o passado dela e concluíram que não havia futuro. Mas o Senhor a escolheu justamente para mostrar que sua graça é maior do que qualquer acusação. Da mesma forma,
A mulher escolhida pode ouvir que não merece, pode enfrentar críticas que tentam reduzi-la ao passado. Mas a vitória virá como testemunho de que o propósito é maior que qualquer rótulo. Essa vitória não elimina a dor da jornada, mas dá sentido a ela. Cada lágrima derramada por Maria Madalena naquele jardim se transformou em testemunho de alegria ao ver o Mestre vivo. Cada passo de perseverança se converteu em honra eterna. E assim será com toda mulher que permanecer firme. Sua vitória não será apenas um alívio pessoal, mas um marco espiritual que abençoará outros. A inveja humana se dissolve diante da vitória final de Deus, porque quando o Senhor exalta, ninguém pode rebaixar. Quando Ele abre portas, ninguém pode fechar. Quando Ele declara vitória, nenhum inimigo pode contestar. A oposição que parecia forte se torna irrelevante diante da mão que levanta. O ódio que parecia vencer se torna apenas parte da história que confirma o poder da fidelidade divina. A vitória gloriosa é também a revelação de que cada processo teve um propósito. A perseguição que parecia injusta se transforma em testemunho de maturidade. O silêncio de Deus, em alguns momentos, se revela como preparação. E a dor, que parecia sem resposta, se torna a prova de que Ele nunca deixou de cuidar. Nada foi em vão. Cada detalhe, cada experiência, cada lágrima compôs o quadro da vitória final. Por isso, a mulher escolhida precisa permanecer firme. A coroa que carrega não é deste mundo, mas do reino eterno. Seu valor não está em medalhas humanas, mas em recompensas que não se corrompem. Sua história não termina nas páginas da crítica, mas no livro da vida escrito pelo próprio Deus. A vitória gloriosa não é apenas sobre vencer a inveja, mas sobre transcender a inveja. É olhar para trás e perceber que ela não definiu a jornada, apenas a confirmou. É olhar para frente e enxergar que a promessa se cumpriu apesar de tudo. É viver com a certeza de que o propósito de Deus nunca foi paralisado pelas resistências humanas. Assim como Maria Madalena, cada mulher escolhida descobrirá que sua vida é prova de que o poder de Deus sempre triunfa. O brilho que incomodava, o peso que parecia insuportável e as feridas causadas pela inveja se tornarão parte do testemunho de vitória. E essa vitória, longe de ser apenas pessoal, se tornará um legado eterno para todos que contemplarem a fidelidade de Deus, que o Senhor, que exaltou Ana, fortaleceu Esther, sustentou Maria e honrou Maria Madalena, derrame agora sobre sua vida graça abundante, paz que excede todo entendimento e vitória que nenhum olhar de inveja poderá apagar. Que você permaneça firme em Cristo e viva plenamente o propósito eterno que Ele já escreveu para você.